Olá, vamos louvar ao Senhor. Convidamos você. Vem estar conosco agora neste culto. Queridos, ao entrar, dá o seu like, né? Sempre é importante isso. Entrar, curtir o canal Quadrangular, toca naquele dedo, curte o canal Quadrangular Penha para que venha se fortalecer cada dia mais para levar a mensagem do Senhor. E vamos aproveitar esse momento especial. Convide aqueles que você ama e gostaria que estejam também conosco, seus familiares, os amigos, os vizinhos. Compartilhe esse link. Diga para eles, o culto está começando, entra, fala para eles também curtirem, né? Vem aí, dá um like e vamos juntos agora deixar todas as coisas e cultuar ao Senhor. Ele é aquele que vive, Ele é o que reina, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Então, todos vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus. Queremos desejar que a paz esteja com você, que esta paz te alcance, aonde você estiver, a caminho, aí no lar, no trabalho, né? Aonde você está agora, esta paz vai te alcançar. Nós vamos então orar para colocar este culto diante do Senhor. Se você puder fechar os olhos, não fique com os olhos abertos, mas vamos entrar na presença do nosso Deus que nos ouve. Ele ouve. Como é bom, né? Saber que estamos orando e Ele está ouvindo. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos por esse tempo em que vamos cultuar, buscar ao Senhor. E é tão bom estar com os nossos queridos, mesmo que à distância, mas é importante que nós venhamos agora nos unir em fé para dizer, Deus, este culto é para o Senhor. Recebe agora aquilo que vamos fazer e também fala conosco. Abençoe cada um que já está, aqueles que vão chegar. Oh Deus, nós queremos só te louvar, bem dizer, porque o Senhor é digno de ser exaltado. Muito obrigada, te amamos e celebramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvai ao Senhor. Sim, louvai e bendizei a Ele. Vamos então louvar ao Senhor? Do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, dá estéril pai, mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Os povos, meus sinais, escape e livramento.
forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mais de filhos, é o mesmo que brava do alto. Não temas, sou contigo. Eu já sei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Usa a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Usa a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele calma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Sua voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Sua voz, Deus te dá escape e livramento. Deus da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Exaltamos o Rei dos Reis, Jesus. Ele está aqui. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos transmitir alguns avisos para você. Como estamos aí num feriado, esta terça-feira não haverá devocional, tá? A terça-feira agora é feriado, então não vai ter devocional de mulheres. Mas quarta-feira uma live como essa chega até você, né? Onde você está, você vai cultuar conosco. E quinta-feira nós vamos ter cultos presenciais, 15 horas tarde da bênção e 20 horas o culto de propósito. Então, quinta-feira, 2 cultos presenciais, às 15 horas, tarde da bênção, 20 horas, é o culto de propósito. Você pode trazer a garrafa de água para se tornar
águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode vir, documentos, fotos. E também você pode buscar ao Senhor, fazer um propósito com Ele, estar 7 quintas-feiras aqui, buscando por algo, e você vai ver a resposta do nosso Deus. É muito bom. Então participe desses cultos, é um convite para você. E sábado nós temos devocional de jovens, glória a Deus. Sábado, 19 horas, participe, você que é jovem. Aliás, aproveite e convide seus amigos aí da faculdade, seus amigos da vizinhança, seus primos, não sei, mas jovens, venha fortalecer esse grupo que está crescendo. A Dani e o Fernando são os presidentes, os líderes, e convidam vocês. E domingo, 9 horas da manhã, é o culto de oração. Venha começar este domingo já em oração presencial. 9 horas da manhã, presencial. Glória a Deus. E às 17 horas do domingo, nós temos devocional de adolescentes. Venha participar, a Liz está convidando você que tem de 13 a 17 anos, tá? Às 17 horas, 1 hora antes do culto da família, porque às 18 horas é o culto da família. Reúne toda a sua família para participar. E no culto da família, após o louvor, nós vamos ter culto Kids e culto de Juniex. As crianças vão receber um culto para quê? Para a mensagem atingir o coração deles, e assim os juniores recebe também, a igreja dá lanche, é um tempo muito bom. Louvamos a Deus por cada professora que tem se dedicado em ministrar ali no culto para eles. E aí nós de 13 em diante ficamos aqui no culto. Participe, os cultos têm sido bênção para a nossa vida. Presencial também são muito bons, né? É bom ter live, é bom ter presencial, porque às 20 horas uma live, né, chega até você, esta live aqui que sempre está aí chegando até você, é bênção, tá? Tudo que a igreja proporciona, a igreja está de portas abertas, venha participar. Amém? Então vamos agora abrir o nosso coração para receber a mensagem do Senhor. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos, juntos para engrandecer e adorar, glorificar e exaltar o nome daquele que era, daquele que é, daquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bom que estamos juntos. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Esta é uma passagem muito especial da Palavra de Deus, que diz muito em relação aos nossos dias. E diz assim a Palavra de Deus: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta passagem que nós estamos lendo, esse versículo, é a sequência de um momento em que os discípulos viveram com Jesus. Eles estavam todos no barco e se levantou uma grande tempestade. Jesus dormia, então eles ficaram muito inquietos, até que Jesus repreende os ventos, repreende a tempestade e tudo se faz bonança. Nós temos tido o privilégio de conviver com Jesus de forma individual. Os discípulos também assim tiveram esse privilégio. Os milagres aconteciam aonde Jesus estava de forma física. Então, se Jesus estivesse na Galileia, ali aconteciam os milagres. Se ele estivesse em outro lugar, assim também. Hoje, nós estamos numa época, após a sua morte e ressurreição, em que ele se faz presente aonde é invocado, aonde a sua presença é chamada.
isso é um privilégio para todos nós, porque quando eu estou aqui em São Paulo, chamo a presença dele, ele está comigo. Se eu estiver em qualquer outra parte do mundo, da mesma forma, e assim, ao mesmo tempo, qualquer outra pessoa. Então, quando eu digo que é um privilégio, você entende por quê? Porque naquela época só os que estavam fisicamente ao redor de Jesus é que desfrutavam destas maravilhas. E Jesus continua acalmando a tempestade em todos os lugares aonde ela se forma. Jesus continua dando direção, livramento. Ele continua estimulando a alma das pessoas, e não são poucas vezes que aqueles que veem as maravilhas que ele faz dizem isso que nós lemos. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ficavam perplexos com a autoridade que Jesus tinha. Não foram poucos os milagres que ele realizou, maravilhas. Foram muitos milagres, muitas maravilhas, enquanto esteve sobre a terra. Muitos entendiam que ele haveria de permanecer aqui, reinar aqui de forma física. Mas ele sempre disse: o meu reino não é deste mundo. E mesmo que as pessoas insistiram com ele de todas as formas, tentando desestimular que ele cumprisse o propósito pelo qual ele veio, ele permaneceu firme até o fim. Nós hoje temos dele as promessas que ficaram escritas para mim e para você, os exemplos. Então, quando você está passando um momento de tribulação e você lembra desse texto em que Jesus estava com os seus discípulos no barco e a tempestade se formou e ele estava dormindo e tão tranquilo diante das circunstâncias. Os discípulos não estavam tranquilos, eles estavam agitados. Não foi esta a única vez, uma outra vez também eles estavam no barquinho, e ali já fazia um tempo que eles estavam remando contra a tempestade. Mas nesse momento Jesus não estava com eles, fisicamente. Então eles ficaram muito desesperados. E aí eles olham para o mar e veem alguém andando sobre as águas. E aí eles ficam assustados até que eles entendem que é Jesus. E Jesus novamente acalma a tempestade. Teve até nesse momento, nesse episódio, um fato interessante, e que um dos evangelhos relata, que Pedro perguntou: se é o Senhor que está vindo aí, me permita ir andando sobre as águas. Jesus, pela sua autoridade, falou: vem. Ele começou a andar, confiou na autoridade de Jesus, estava andando sobre as águas, e diz o texto que ele começou a ver a tempestade, sentir o vento e a água, e começou a faltar a fé, começou a afundar, até que Jesus o levanta pela mão. Olha, tudo é algo extraordinário. Vocês já levantaram um homem de 80, 90 quilos pela mão de uma piscina? É difícil, porque o outro também está lá dentro da piscina. Mas você vê que o mar, que era instável, para Jesus não fazia diferença. Ele traz de volta Pedro pela sua mão. Eu sei que muitas vezes você ouve falar a respeito de Jesus, dos seus milagres e da sua autoridade, e fica pensando: mas comigo não acontece. Jesus estabeleceu uma pequena regra para que acontecessem as coisas. A regra que ele estabeleceu foi para que tenhamos fé. E quando você quer saber o que é fé, muitos tentam traduzir ela com uma série de palavras, mas você pode ler lá no livro de Hebreus. No capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Isso nos traduz a vontade de Deus, isso nos traduz o seu propósito, em que hoje eu e você creiamos em Jesus. Depositamos nele a nossa confiança, a certeza de que vai acontecer, porque ele tem poder para realizar. Muitas vezes nós achamos que nós é que dizemos para ele como vai ter que ser assim, assim.
mas não funciona desta maneira também. É Ele quem diz como vai ser. E, de fato, para nós, o importante é que aconteça. Então, quando a pessoa está numa cama, enferma, ela quer ficar liberta. Quando ela tem alguma outra dificuldade no trabalho, ela quer a intervenção divina, ou no casamento, ou nos relacionamentos entre pais, filhos, amigos, familiares. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que você, se crer, você vai ficar maravilhado também. Você também vai poder dizer: quem é este que faz estas coisas? Quem é este que opera esses milagres? E aí você vai poder dizer: é Jesus, o Filho de Deus, que veio a esta terra para nos trazer uma nova aliança. Quando você lê os evangelhos, você entende o propósito pelo qual ele veio, pelo qual ele morreu e pelo qual ele ressuscitou. Você não precisa ficar boiando no que diz a sociedade ou as pessoas em geral, não importa em que grau ela esteja da sociedade. Você pode ter a sua própria convicção lendo a Bíblia Sagrada. Ela foi feita com este objetivo, foi deixada por Deus para mim e para você, e por séculos ele tem zelado para que ela chegasse até nós. Esse Deus que é verdadeiro e vivo, ele está aqui neste lugar. E eu quero juntamente com você invocar a presença dele. Eu peço que você por um instante feche os teus olhos e nós vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua presença neste lugar, nas nossas vidas. E é pela autoridade do teu Filho que eu oro agora, para que se cumpra o que está escrito. Está escrito que o Senhor nos enviou a realizar as tuas obras. E nesse momento eu oro por aquele que está ligado comigo e que sua vida está sofrendo uma tempestade, quer seja na área da saúde, quer seja na área dos relacionamentos, quer seja na área judicial, quer seja na área do trabalho, dos estudos, do relacionamento de namoro ou casamento, pais e filhos. Senhor, eu oro para que a tua presença manifestada os alcance agora, que eles sintam a tua presença neste lugar onde eles estão. Seja numa cama de hospital, num presídio, num quarto, na sala, no trabalho, aonde estiver, que haja agora o mover sobrenatural da tua presença, seja na casa de lazer. Em nome de Jesus Cristo, que a sua presença os alcance para a manifestação do sobrenatural. E assim como o Senhor acalmou as águas em que todos estavam vivenciando aquele momento difícil, acalmou os ventos, a tempestade, socorreu os discípulos, socorre também, Senhor, esses teus filhos que estão ligados conosco agora, cada um deles, que estão precisando do sobrenatural e do seu mover, que a tua presença venha de forma manifestada, para que eles vejam a tua glória e sintam o bálsamo e o óleo do teu Espírito, Senhor. Que haja poder manifestado em todas estas áreas. Eu oro agora agradecido pela sua misericórdia, pelo seu favor. Eu quero te agradecer porque o Senhor quebrou o escrito que pesava sobre nós, através do seu Filho naquela cruz do Calvário, e nos trouxe vida quando estávamos mortos. O Senhor renovou em nós a alegria, nos trazendo uma nova aliança. Eu sou grato por isso, Senhor. E que essa aliança de vida permaneça em cada um dessas pessoas, desses irmãos, desses amigos que estão comigo agora. Que esta mulher sinta a alegria da tua presença, a manifestação do seu poder. Que este homem sinta a manifestação da sua glória. Que essa criança receba a virtude do alto. É a minha oração. Para milagres, para maravilhas, para libertação, para cura, para restauração, para a vida, no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Que bom é poder crer, é poder ter nele a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida. E quero orar mais uma vez com você em favor daquilo que você traz à presença de Deus. Se você tem algo que quer oferecer a Deus, algo que te importa, algo gostoso, é o momento de você poder fazê-lo agora. Através desse tempo,
você tem a oportunidade de abençoar a obra de Deus e de ser abençoado, semear e colher. É tão especial ver um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que tem a autoridade e o poder para repreender o devorador. Um Deus que tem poder para multiplicar, para trazer à existência o que não existe. Por isso é um tempo de semear na obra de Deus, na sua vida. Vamos orar? Estão aí na tela as contas do Itaú e do Santander e o Pix, que é 62 955 505 0443 77. Ó Deus, consagramos aquilo que os teus filhos trazem diante de ti e oferecem com alegria na tua presença, entendendo esse tempo tão bom, tão especial, que a tua força, o teu poder continue trabalhando para eles, em função de multiplicar a renda, de repreender o devorador para que não consuma o fruto do trabalho e multiplicar o ganho, sim, para a glória do teu nome. Sendo assim, consagramos diante de ti com alegria e amor no nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar o pastor Eduardo para estar aqui orando conosco pelo Brasil, pelas nossas autoridades. E já já volto. A gente faz trabalhos missionários, leva roupas, leva alimentos. O nosso objetivo é esse, crescimento, porque sempre a gente trabalhou e onde a gente trabalhou a gente sempre teve êxito, teve crescimento, né? Obrigado mesmo, viu? A igreja do Elismão nós estamos felizes. Todo mês somos lembrados de uma grande missão. E no terceiro domingo, nosso coração e nossa oferta se voltam para aquilo que Deus ama: alcançar vidas. A SGM, Secretaria-Geral de Missões, da Igreja do Evangelho Quadrangular, atua no Brasil e em outros continentes, levando o Evangelho por meio de trabalhos missionários e transculturais. Homens e mulheres que dedicam suas vidas para anunciar Cristo onde muitos ainda não ouviram. Sempre eu estou orando para aqueles também que vieram para cá, para a nossa comunidade, estou orando para que venha mais pregar, trazer a palavra do Senhor para nós. Como, por exemplo, também tem deles compartilharem nas suas casas coisas que aprendem aqui, que está trazendo esperança para dentro da casa. O tema deste domingo nos desafia: generosidade que alcança o mundo. Nossa oferta missionária é mais do que um valor. Ela é sustento, é envio, é esperança para quem está no campo. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quando estamos investindo em missões, estamos investindo em eternidade. Neste terceiro domingo, seja parte dessa missão com sua generosidade. O Evangelho atravessa fronteiras, culturas e nações. Oferta missionária é amor em ação. Generosidade que alcança o mundo. Quadrangular, uma igreja missionária. Paz seja convosco, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Já estamos aí nesse culto abençoado, meditando na palavra de Deus, com uma pregação maravilhosa. E agora com orações, né, com o pastor Antônio Alfredo. E agora também vamos orar mais um pouquinho pelo nosso país. Então feche os seus olhos, ore comigo agora nesse momento. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nós juntos, Pai, unidos aqui através dessa live, nós entramos, Pai, na Tua presença, clamando pelo nosso Brasil, clamando pela nossa nação. Senhor, nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem poder, por isso que nós clamamos a Ti, porque o Senhor pode transformar. E, Pai, nós oramos abençoando, Pai, todas as autoridades, Pai, no nível nacional, nível estadual, também a nível municipal, todos aqueles que nos governam. Oramos também, Pai, pelos funcionários públicos, pelos trabalhadores, por cada um que faz a diferença nessa nação. Que o Senhor cubra, Pai, cada cidadão com a Tua sabedoria para fazer desse lugar um
país melhor. E também especificamente, Senhor, nós oramos clamando pela nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, nossos líderes espirituais. Pastor Mara de Oliveira, Pai, no Conselho Nacional e sua esposa. Também oramos, Pai, pelo nosso querido pastor Toninho aqui no Conselho Estadual, que tem nos liderado aqui em São Paulo. E também pelo pastor Antônio Alfredo e pela pastora Alessandra. Nós oramos abençoando eles, Pai, para que eles possam também da mesma forma conduzir, Pai, a tua igreja, conduzir o teu reino aqui nessa terra, Pai, com sabedoria, com dedicação, com amor, servindo, Pai, ao Senhor, expandindo o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, renova as forças e dá, Pai, ânimo e sabedoria para que eles possam continuar levando, Pai, a mensagem da tua palavra, pregando o evangelho a toda criatura, assim como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa nação, Pai. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que bom. Sempre orar é muito bom, né? Falar com Deus, falar com aquele que pode todas as coisas é muito bom. Vamos voltar com o pastor Antônio Alfredo. Vamos continuar aí com o nosso culto. Não saia daí. Até mais. Deus abençoe. Estamos de volta e quero desejar a você com um abraço carinhoso, que o amor de Cristo habite o seu coração, que a alegria do Senhor permaneça na sua vida e em tudo que você fizer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que o Espírito de Deus te dê sabedoria para administrar os dias que Ele tem te dado e vencer. Tchau. Oh!